A gente vai fazer a leitura de todo o livro de Jonas, né? Mas vamos navegar assim, nas principais passagens do capítulo 1 a 4, né? E tirar algumas lições para a nossa caminhada com Deus. 私たちはこのヨナ書の1章から4章を見てみますけど、その前後を見てみます。5本見ていきます。 Então abra suas Bíblias aí digitais, né? Ou Bíblia de papel no livro de Jonas, capítulo 1. ではヨナ書の1章を見てみましょう。 Eu não gosto de usar muito o data show e hoje, de uma forma proposital, né? Eu queria que vocês tivessem assim uma familiaridade, né, com o livro de Jonas. ですから今日はパワーポイントは見せませんが、本当にこの聖書を通して、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。 Então, de uma forma bem panorâmica, né, quando a gente pega o livro de Jonas, a gente encontra 4 capítulos que não são muito extensos, né? E no primeiro capítulo trata do chamado de Deus para Jonas para ir até a cidade de Nínive para pegar a palavra de Deus. ヨナ書というのは4章しかなくて、その4章ともそんなに長くないものであり、この1章では神様がヨナにニニベへ行くようにと、呼んでいる箇所です。 Mas Jonas rejeitou o chamado de Deus e procurou ir de navio, né, para uma cidade chamada Tarsis, que era no sentido oposto. でもヨナは、その召しから逃げて、反対側のタルシシュへ行きました。 E Deus manda uma forte tempestade e Jonas é lançado ao mar, né, pelos próprios marinheiros do navio. そして神様はすごい嵐を起こさせ、ヨナは結局その、船から投げ出されたのです。 E Jonas é engolido por um peixe gigante e ele fica lá dentro daquele peixe por 3 dias e 3 noites. ヨナは結局魚に飲み込まれ、その中に2晩いました。 No capítulo 2, Jonas se sente desesperado dentro da barriga daquele peixe, então ele ora arrependido ao Senhor. 2章を見てみますと、ヨナはもうその魚の中にいることがもう本当に苦しくて、神様に祈ります。 Então Deus faz o peixe vomitar e Jonas consegue sair da barriga do peixe e consegue chegar em terra firme. そのために神様はヨナが、本当に魚から、なんていうのですか、外に投げ出されるようにして、そしてやっと地上に着くことができました。 Depois de arrependido, Jonas, aí no capítulo 3, vai até a cidade de Nínive, conforme Deus tinha ordenado, e ele começa a pregar a palavra de arrependimento. そして3章を見てみますと、ヨナはやっと神様に言われたようにニネベに行って神様の御言葉を告げ始めます。 E de uma forma inesperada, né, o povo de Nínive se arrepende dos seus pecados e volta os corações para Deus, e Deus desiste de destruir o povo conforme a profecia. びっくりする形でニネベの民は本当に悔い改めて、自分の罪を捨てて神様に戻る決心をしました。 No capítulo 4, né, diz que Jonas ficou muito irado porque Deus tinha desistido de destruir aquele povo. 4章を見てみますと、ヨナはすごく怒っていたのは神様がもうそのニネベを破壊しないとことを決めたからです。 Deus então dá uma dura lição a Jonas, fazendo uma comparação entre a misericórdia de Deus e o coração de Jonas. そこで神様は本当にヨナに叱り、神様の憐れみ、またヨナの心を比べさせながらヨナに教えたのです。 E assim se encerra o livro de Jonas, né? Sem sabermos exatamente o que aconteceu com ele no final da vida. そういう形でヨナは終わり、結局ヨナに何が起こったかは私たちは分かりません。 Feche os seus olhos, vamos começar esse tempo com uma oração. Senhor amado Deus, nós queremos pedir a Tua direção, Pai, para que falasse ao nosso coração, nos ensinasse, Pai, através da história de Jonas, dessa história tão importante que tem muito a ver conosco, tem muito a ver com a nossa caminhada cristã, e que o Senhor esteja nos conduzindo nesse momento. Prende as nossas atenções à história, Senhor, e as lições que o Senhor tem a nos passar nesse momento. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te pedimos. Amém. Então abra suas Bíblias aí no capítulo 1, né, versículos 1 e 2 de では Jonas. まず最初にヨナの1章の1節と2節を見てみます。 Versículo 1 e 2 então diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai:
apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. 一章の一節と二節、アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。Quando o autor do livro faz referência a Amitai, né, que é o pai de Jonas, ele quer dizer que Jonas era uma família de profetas, né, porque Amitai também era um profeta. ここの一章一節に書いてありますけど、アミタイっていう、アミタイの子っていうのは、アミタイも結局は預言者だったのです。ですからヨナは預言者の子供でした。E a palavra de Deus veio a um profeta, ou seja, alguém que tinha em si o dom de ouvir a palavra de Deus e tinha a responsabilidade de levar essa palavra até o povo. とにかくこの神様の御言葉はある預言者までにたどり着いたのです。その預言者というのは神様の御言葉を聞いてそれを伝えるという賜物があったのです。E Deus disse que a maldade do povo havia chegado até a sua presença e por isso ele estava enviando um profeta, né, para pregar o arrependimento. そこで彼らの悪が神様の前に登ってきたから、神様は預言者を、起こしたのです。E se a maldade do povo chegou até Deus é porque havia nessa cidade pessoas más, mas também pessoas que estavam clamando a Deus por socorro em oração. この悪が神様の前に登ったというのは、とにかくその町にはいろんな悪い人たちもいましたが、その中にも助けを求めている人たちもいたというわけです。E há um relato no livro de 2 Reis, né, 2 Reis 14, 26, que conta sobre esse episódio de Jonas. 第二列王記の14章の26節にこのヨナの話が書いてあります。 2 Reis 14, 26 diz assim que o Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. 第二列王記の14章の26節にこう書いてあります。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかったと書いてあります。 Algumas versões dizem que o povo sofria amargas aflições. 他の御言葉を見ますと、本当に苦しい困難を通っていたと書いてあります。 E a primeira lição que a gente pode tomar aqui pra gente é que Deus ouve as suas orações, Ele vê a sua aflição, Ele conhece as suas angústias e tudo mais que acontece dentro de você. とにかく私たちがまず第一番に教えられることは、神様は皆様が苦しいことを知っています。皆様がどれだけ悩んでいるか知っているということです。 Você crê nisso? 皆様はそれを信じていますか？ E Nínive era uma cidade governada pelo rei assírio, né, chamado Jeroboão II. E ele tinha um histórico de ter assim, herdado toda a imoralidade, a crueldade, a idolatria deixada pelo seu antecessor. で、ニニビっていうのは結局アシリアに支配されて、その当時はヤロブアム王っていうのが王座に立っていて、彼は本当に、ひどいことを教えていました。 E o povo de Nínive era reconhecido pela sua crueldade, né? E há relatos históricos de que aquele povo fazia sacrifício de crianças, né? Derramamento de sangue inocente, cultos envolvendo pornografia e todo tipo de maldade que a gente nem pode imaginar. そしてニネベという町は本当に有名だったのはもう暴力的な、国であり、本当に子供の捧げ物もしたり、そういう自分を守ることができないものに対して暴力をしたりする、本当にもう私たちが想像できないようなひどいことをしていたのです。 E não é à toa que Jonas se recusava a pregar qualquer tipo de mensagem que pudesse livrar aquele povo da destruição. ですから、本当に考えてみますと、ヨナがその町へ行って、この神様の福音を伝えるのは嫌がっているのがよくわかります。 E diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, né, no versículo 3, ou seja, ao invés dele ir para a cidade de Nínive, ele foi a uma cidade do lado oposto, chamada Tarsis. この3節を見てみますと、ヨナは主の御顔を避けて、反対側のタルシシュという町へ逃げたのです。
E Tarsis não somente era do lado oposto, né, mas era bem mais longe do que Nínive e era necessário ir de navio até lá. タルシュスというのはただ反対側だけではなく、ニネベよりももっと遠くって、そこには船で行かなければいけませんでした。Alguns historiadores dizem que até Nínive, de onde Jonas estava, tinha cerca de 1.100 quilômetros. E dali onde ele estava até Tarsis tinha cerca de 5.000 quilômetros. この歴史を見てみますと、ヨナがいたところから、ニネベまでには約1100キロ、遠かったのですけど、タルシシュまでは5000キロあったと言われています。Tarsis era reconhecida por ser uma cidade próspera economicamente, com muita riqueza, ouro, armas e diversas mercadorias. タルシシュスというのは本当に、豊かな町であり、そこにはもう、金や銀がいっぱいあったと言われていました。Mas eu entendo o sentimento de Jonas e eu acho que você também vai entender. 私はヨナの気持ちも分かります。そして皆様もヨナの気持ちが分かると思います。Entre você ir para os morros lá do Rio de Janeiro de carro, ou você ir para Miami de avião para fazer compras, qual que você escolheria? 皆様がもし選べるとしたら、リオデジャネイロの山に行くか、車で行くか、それとも飛行機でマイアミに行くか、どっちを選びますか？ Rio de Janeiro, é lógico, né? Jonas, ele não só estava rejeitando o chamado para Nínive, mas ele estava dizendo igual a gente diria: longe de mim ir para esse lugar, bem longe. ですからニニベはただこの、ヨナはただニニベを受け入れていなかっただけではなく、でも私たちが言いますように、いやそんなひどいところに私は行きたくないという気持ちでした。E você pode ver no versículo 3 que diz que Jonas pagou a sua passagem, ou seja, ele usou do seu próprio dinheiro, das suas economias, unicamente para fugir da presença do Senhor. この3節にも書いてありますように、ヨナは船賃を払ってそれに乗ったというのは、自分のお金を使って神様から逃げようとしたのです。E a segunda coisa que a gente pode aprender com isso é que às vezes a gente quer ter dinheiro, né, para encontrar caminhos mais fáceis para encurtar muitas vezes o nosso sofrimento. 2番目に私たちが学ぶことができるのは、私たちは時には自分の苦しみを和らげるためにお金が欲しいのです。 Se o seu celular quebra, você simplesmente vai lá e compra outro. 自分の携帯電話が壊れたらもうすぐに新しいのに買い替えます。 Se o seu carro quebra, você simplesmente vai lá e troca de carro. 車が故障したらまたすぐに車を買い替えます。 Quando você tem dinheiro, parece fácil. お金が持っているとそれはなんか簡単なように思います。 E muitas vezes a gente nem se dá conta que esse caminho mais difícil é o momento de Deus para tratar alguma coisa no seu coração. でも時には私たちが理解したいのは、そのもっと長い道のりの方が神様が私たちの心に何かを伝えたい時なのです。 Então agora você pode dar graças a Deus porque você está sem dinheiro. ですから今お金がないことに私たちは感謝することができます。 Mas você pode dar graças a Deus pelos desafios, né, que Deus tem colocado na sua vida para crescer, para você crescer na fé. また私たちが成長するために、信仰的に成長するために神様が与えてくださる苦難をも私たちは感謝することができます。 E depois que Jonas embarca no navio, diz que Deus mandou uma forte tempestade a ponto de quase naufragarem, está no versículo 4 e 5. 4節5節見てみますと、その時主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになったと書いてあります。 Enquanto os marinheiros oravam, cada um para o seu Deus, Jonas ele estava no porão do navio e dizia que ele dormia profundamente. 5節、水夫たちを恐れ彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、その間にヨナは船底に降りていって横になりぐっすり寝込んでいたと書いてあります。 Mas você acha que no meio daquela tempestade Jonas estava dormindo profundamente porque ele estava tranquilo? 皆様は想像できますか？その暴風の中でヨナがゆっくりと眠っていたのは自分は安心していたからでしょうか？ É porque ele estava em paz? 平安があったからでしょうか？ Ou será que ele dormia profundamente por causa da tamanha exaustão, né, por se afastar da presença de Deus? それとも彼は本当に神様から遠ざかるために使い切ってそこで寝ていたのではありませんか？ profeta chamado Isaías, né, alguns anos depois, Isaías 40, 31, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças,
voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. イザヤ書のもう一人の預言者ですけど、40章の31節にはこう書いてあります。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を刈って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。 Andar na rua sabendo que você não está sendo vigiado por Deus, não está sendo guardado por Ele, não te dá assim aquela sensação de tensão, de medo? もし皆様が神様の守りなしで道を歩いていたら、それは疲れませんか？ Eu ficaria com medo, né, de estar passando na rua, na hora errada, no lugar errado, encontrar com a pessoa errada e algo acontecer comigo, algo muito ruim acontecer comigo. 私自身もその道端に歩いていて、本当に変な時に変な場所で変な人に会ったら、私も怖くなります。 E a terceira lição que a gente pode aprender aqui é que caminhar longe da presença de Deus nos deixa exausto, esgotado fisicamente, espiritualmente e mentalmente. ですから3つ目に私たちが学ぶことができるのは、私たちが神様から遠ざかって生きていくと、私たちは疲れてきます。精神的に、霊的に、肉体的にも疲れます。 Então, se você estiver afastado de Deus, negligenciando, né, o seu tempo de oração, estando fora da comunhão da igreja, dos louvores, da palavra de Deus, você pode ter certeza que a sua vida vai ficar muito mais exausta. ですから皆様も神様から遠ざかって、もう本当にお祈りもせずに、また教会にも来ずに、また賛美もしないで御言葉を読まないのだったら、確かに皆様はすごく疲れます。 Você está exausto hoje? 皆様は今日疲れていますか？ Jesus ele disse em Mateus 11:28, venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. ですからイエス・キリストは今日皆様に言われます。マタイの11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。 Voltando no versículo 7 de Jonas, diz que os marinheiros descobrem que a causa da tempestade é culpa de Jonas. このヨナ書に戻りますと、7節を見てみますと、水夫たちはこの暴風の理由はヨナだということが分かります。 E quando o capitão do navio pergunta quem era Jonas, aí Jonas responde que era um hebreu temente a Deus, um adorador de Deus. そこで、その一人がヨナは誰かと言いますと、彼は、私は、このヘブル人です。私と海と陸を作られた天の神、主を礼拝していますと答えました。 Então Jonas era temente a Deus, mas ele tinha contado para os outros marinheiros que ele estava fugindo da presença de Deus para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. 彼は主を礼拝していますと言ったのに、神様から逃げてその船に乗ったって言っていました。 E aí então Jonas ele pede que os marinheiros joguem ele no mar, e com muita relutância os marinheiros pegam ele e arremessam no mar. そして、ヨナは海が静まるために私を海に投げなさいと言って、結局彼らは諦めてヨナを海に投げました。 Estar em alto mar, né, no meio de uma tempestade, eu acho que seria a morte certa, né? Afinal, assim, você está em alto mar, no meio de uma tempestade, eu acho que ele poderia até ser comido por um peixe gigante. 確かにそういう暴風の中で、もう嵐の中で海に投げ込まれるというのは必ず死ぬことになるでしょう。 E Jonas foi engolido por um peixe gigante, conforme está aqui no versículo 17. 確かに、彼は大きな、魚に飲み込まれたのです。 Então os marinheiros, eu imagino que eles tiveram que conviver com a culpa, né, por ter deixado um profeta de Deus jogado no mar para morrer sem poder fazer nada. ですからとにかくこの水夫たちはこの神様のしもべである一人をこの海に投げ込んで彼を死なせたという罪悪感があったと思います。 Então a quarta lição que a gente pode aprender aqui é que fugir da presença de Deus pode atingir não somente a você, mas também as pessoas que estão à sua volta, como os seus amigos, a sua família, as pessoas que você mais ama. ですから4つ目に私たちが学ぶことができるのは、私たちが神様に従わないときに自分だけではなく私たちの周りにいる家族や友達にも害が起こるということです。A
Mas Deus ainda foi tão bondoso com aqueles marinheiros que tocou o coração deles e eles se converteram ao Senhor. Você pode ver isso no versículo 14. 14節を見てみますと、神様は本当に良い方であり、彼らを憐れみ持って彼らに救いをもたらせたのです。14節にも書いてありますように。No capítulo 2, dentro da barriga do peixe, Jonas se rende a Deus e ele ora, né, dizendo que ele estava desesperado, ou seja, Jonas estava tendo uma atitude de arrependimento. 2章を見てみますと、ヨナは魚の中にいて本当に悔い改めのお祈りを神様の前でするのです。 E a nossa quinta lição aqui é um dos requisitos mais essenciais para um cristão, né, que é se arrepender e deixar as práticas pecaminosas e voltar o coração para Deus. 5つ目に私たちが学ぶことができるのは、このクリスチャンにとって最も重要なものは悔い改めることです。悔い改めて私たちの罪の道を捨てていくことです。 E olhando para o seu coração agora, você tem percebido frutos de arrependimento? ですから今皆様の心を見て、皆様は悔い改めたことを、悔い改めたということに気づいていますか？ Quando você olha depois no capítulo 2, né, versículo 4, uma coisa interessante é que na oração de Jonas ele diz que Deus o expulsou da sua presença, né? Ele fala assim, fui expulso da sua presença. この4節を見てみますと、ヨナは神様に私はあなたの目の前から追われましたと言います。 Mas você lembra que foi Jonas que fugiu da presença do Senhor e não o Senhor que expulsou Jonas da presença dele? でも皆様も思い出してください。誰が神様から逃げたのでしょうか？それはヨナです。神様が彼から逃げたわけではありません。 E é muito comum quando alguém se afasta da presença de Deus, ele se afasta da comunhão da igreja, essa pessoa começa a acreditar que foi Deus que abandonou ela e foi a igreja que abandonou aquela pessoa. ですから本当に普通なのは誰かが神様から遠ざかって、その教会の交わりから遠ざかった時に神様に捨てられた、また教会のものから捨てられたというふうに思ってしまうのです。 Então, se você nunca teve a experiência de ficar longe da presença de Deus, então não procure ter. ですから皆様も神様から遠ざかったという経験がないのなら絶対にそうしないでください。 No passado eu já me afastei do Senhor uma vez. Foi exatamente assim como eu me senti, que Deus tinha me abandonado e que as pessoas da igreja também tinham me abandonado. 私も過去に神様から遠ざかった時にそういう気持ちになりました。神様からも捨てられ、教会のものからも捨てられたという気になりました。 A sexta lição que a gente pode aprender com tudo isso é essa daqui. Nunca fuja da presença do Senhor. 6つ目に私たちが学ぶことができるのは、神様から絶対に逃げないでください。 Mas Jonas, depois de arrependido, ele, contra a sua vontade, ele finalmente então vai até Nínive e começa a pregar a palavra do Senhor. 結局ヨナは本当に悔い改め、自分が行きたくなかったニネベに行って神様の御言葉を告げ始めます。 E a história de Jonas se resume naquela pessoa que não queria estar onde ele estava. とにかくヨナの話をまとめてみますと、いたくないところにいた人っていう、お話です。 Quantas vezes você também teve que estar num lugar que você não queria estar? 皆様もいたくないところに何回かいたのでしょうか？ Sinceramente, eu não estudei na faculdade que eu queria estudar. 私自身も自分が行きたくない大学で勉強しました。 Não era uma faculdade muito reconhecida, mas era que eu conseguiria entrar naquela época. あんまりいい大学ではなかったのですけど、その当時に入れた大学はそこでした。 Eu poderia me sentir um incapaz, né, de não conseguir entrar numa faculdade federal ou numa outra faculdade melhor. もっといい大学に入れないという気持ちがあったのかもしれません。 Mas quando eu estive naquela faculdade Tabajara, né, em que eu estudei, Deus pôde me usar de uma forma em que duas pessoas chegaram até mim com problemas muito grandes
e a gente pôde orar e eles confessaram a Jesus como o Salvador das suas vidas. でもそんなにあんまりいい大学じゃないところでも神様は私の人生を使わせてくださいました。その大学で2人の友達が私のところまで来て大きな問題を抱えてきて、結局その2人は神様によって救われたのです。E um professor ali, ele me convidou para dar uma palestra na faculdade e eu tive a oportunidade também de, no meio da palestra, encaixar aquilo que eu creio em Jesus Cristo. また一人の先生は私に講義をしてくださいと言われて、その講義の中で私はイエス様の福音を述べ伝えることができました。 Irmãos, e outra coisa, se tem um lugar que eu não gosto muito, uma cidade que eu não gosto muito, é Guarulhos. Eu não vou falar os meus motivos. そして私があんまり本当に好きじゃない町っていうのはガルールスで、その理由は言いませんけど。 Não tem ninguém de Guarulhos aqui não, né? Mas quando eu trabalhava numa consultoria lá por volta dos anos 2004, né, eu tinha que ir 2 vezes para Guarulhos toda semana porque tinha um cliente que ficava lá. 私が2004年に働いていた時に私は週に2回、そのガルールスに行く必要がありました。 Eu odiava aquele lugar. 私は本当にそこが嫌いでした。 Mas ali eu conheci uma pessoa e o nome dela é Elias. でそこで私はエリアという方に知り合いました。 E certa vez a gente estava no depósito da empresa, né, no estoque, né, a área de expedição, e a gente estava conversando e ele me contou que estava passando por um momento muito complicado da vida dele. ある時私たちはその会社の倉庫で話し合っていたんですけど、その時に彼は自分が本当に大変な時を通っていたと言っていました。 Esquece isso aqui, gente. Vamos prestar atenção na história aqui. E o Elias, ele tinha contado que ele tinha sido traído pela sua namorada e obviamente ele estava se sentindo profundamente deprimido. 彼はその当時彼女に本当に裏切られてすごく悲しんでいたのです。 E a única coisa que ele fazia para superar a dor era dormir, sem qualquer expectativa de acordar. ですからその痛みを和らげるために彼が唯一していたことは寝ることでした。 Talvez esse seja um indício de depressão, né? A Monique pode depois confirmar isso. でそれは確かにうつ病の始まりなのです。 E naquele momento, enquanto a gente estava lá naquele depósito conversando, eu falei do amor de Deus e a gente orou. E naquela oração ele entregou a sua vida para Jesus. でその時に私は神様の愛について語ることができて、私は彼と祈り、その時に彼は自分の人生をイエス様に委ねました。 E a nossa amizade se manteve por muitos anos, até que ele conheceu uma garota maravilhosa e eu tive a oportunidade de ir no seu casamento. そして私たちの友情関係はそれから長く続き、その後に彼は本当にいい人に出会い、私は彼の結婚式に行くことができました。 E no dia do meu aniversário, né, 7 de maio, para quem enfim, né, o Elias ele me mandou uma mensagem. そして私の誕生日に、それが5月7日ですけど、彼は私に一つのメッセージをくれました。 7 de maio, hein? E ele escreveu como foi importante aquele dia que a gente orou junto, naquele depósito, lá em Guarulhos. E como depois daquela oração, tudo na vida dele havia sido mudado. 彼が私に言ってくれたのは、あの日、ガルールスの会社の倉庫で一緒にお祈りしてくれた日が本当にとても大事であり、その日から彼の人生が変わったと言ってくれました。 Depois de 2 meses, ele fez uma publicação na sua rede social. そして2ヶ月後に彼はインターネットに載せました。 Mas aquela publicação tinha sido escrita pela sua esposa e informava que Elias tinha falecido e deixava um filho de 2 anos. でもそのインターネットのメッセージというのは結局彼の奥さんからのメッセージであり、その彼が亡くなってしまい、その2歳の子供を残して亡くなったというお知らせでした。 Antes de Elias ser internado e falecer, ele se lembrou do dia da sua conversão. 彼が入院される前に彼は思い出したのは自分が救われた日です。
E no dia da sua conversão, Deus me fez estar com Elias. 彼が救われる日に神様は私の人生を用いてそこにいさせてくださったのです。 A vida de Elias mudou o meu coração, mudou o meu temor a Deus. エリアの人生は私の心を変えてくださり、私が神様を恐れるという気持ちも変えてくださいました。 Hoje o filho de Elias deve estar com 4 anos de idade, mais ou menos. 今日そのエリアさんの息子さんはもう多分4歳だと思います。 A pregação de Jonas levou muitos daquela cidade a se arrependerem dos pecados e a ter uma nova vida. エリアの、本当にメッセージのために多くのエリアじゃない、ヨナのごめんなさい、ヨナのメッセージのためにその町のニネベの町の多くの人たちは救われて本当に新しい人生を生きる機会が与えられました。 Mas Jonas, ao invés de ele ficar alegre, ele ficou extremamente irado com Deus porque Deus havia desistido de destruir o povo. でもヨナはそれを見て喜ぶのではなく、神様がもうその町を破壊しないことに対して怒っていたのです。 Se você ver no primeiro versículo do capítulo 1 de Jonas e você descer até o 4º capítulo, no último versículo de Jonas, você vai ver que Deus, ele ouviu a mensagem de dor do povo e no último versículo diz que Deus teve pena, teve misericórdia do povo. このヨナの一章の一節を見てみますと、神様はその、町の悪が自分の前に上ったと言いますけど、ヨナの4章の11節には、神様はこのニネベの町を惜しまないでいられようかというふうに言っています。 Enquanto Jonas alimentava sua ira, Deus alcançava o povo com a sua misericórdia. ヨナは自分の怒りを増していましたが、神様は自分の憐れみを持ってその国を、この町を惜しまずにいられなかったのです。 Nesses períodos de se falar muito sobre política, né, a gente ouviu pessoas falarem assim que o bandido merece morrer, bandido bom é bandido morto. こういう政治が本当に話題となっているときによく言われるのは、悪いものは、本当に死ななければいけないということを聞いています。 E quando a gente olha, por exemplo, aquelas coisas ruins que acontecem lá no Rio de Janeiro, nem precisa ser no Rio de Janeiro, né, mas aquela crueldade que existe ali, eu fico lembrando dessa passagem que Deus ainda tem misericórdia desse povo. 私はそういうリオデジャネイロとかそういうところでひどいことが起こるときに、私はこのヨナ書のことを思い出します。 O meu coração é muito parecido com o de Elias. Eu pensaria, de Elias não, de Jonas, eu pensaria que Deus realmente deveria destruir todo aquele povo e levar toda aquela maldade. 私の心はヨナと同じで、神様は絶対そういう悪い民を、本当に破壊しなければいけないという気持ちになります。 Mas quando eu vejo essa história de Jonas, eu vejo quão distante o meu coração é do coração de Deus. でも私がこのヨナ書の話を見ますと、私の心がどれだけ神様から遠ざかっているかというのが分かります。 Porque muitas vezes eu também não creio que aquele povo do morro, que muitas vezes fazem tantas coisas erradas, eles um dia possam ter um encontro com Jesus e ter a sua vida transformada. 私もそういう悪人が本当に悔い改めて神様によって変えられるという気持ちになれることを信じていないのです。 Irmãos, quando Paulo e outros discípulos eles foram presos, né, eles aproveitaram a oportunidade para pregar a salvação em Cristo e também pregar para os prisioneiros e para os carcereiros que trabalhavam ali. パウロと他の弟子たちが囚われた時に、牢屋に入れられた時に、彼らはそういう機会を持って一緒に牢屋に入っている人たちや牢屋の世話をする人たちにもその福音を述べ伝えていたのです。 E você acha que Paulo ele queria estar preso naquela cadeia como um criminoso? 皆様は想像できますか？パウロはそういう牢屋に入れられたかったのでしょうか？
O nosso missionário, o nosso irmão missionário Romário, né, um dia ele pregou e ele disse assim que não havia lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. ロマール宣教師もある時言っていましたが、私たちが最も安全な場所っていうのは神様の御心の中心にいる時です。E o Romário ele fazia missões na Índia, né, um lugar em que falar de Jesus pode te levar à morte. でロマール宣教師はインドでそういう宣教の働きをしていたので、そこではイエス様の名前を告げるともう本当に殺されるかもしれなかったのです。Jesus também não queria morrer da forma como ele morreu, né, sofrendo e sendo humilhado. イエス・キリストも確かにああいう死に方では本当に苦しい死に方をしたかったわけではありません。Mas ele orou: Senhor, passe de mim esse cálice, mas faça conforme a sua vontade. E deixou as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus. イエス・キリストご自身も主よこのお杯を私から遠ざけてください。しかしあなたの御心が行われますようにとお祈り、そして神様の御心のままに生きたのです。Jesus ele não resistiu, né, estar onde ele estava. Ele não queria, porque ele sabia que a sua morte na cruz e a sua ressurreição ia mudar o rumo da sua vida e da nossa vida. イエス・キリストもいたくない場所に、いたのは本当にそのイエス様の十字架また復活によって多くの人たちの人生、私たちの人生が変えられるということをよく知っていたからです。Talvez você não esteja feliz onde você está agora. 多分皆様もあんまり自分がいるところに、そういう満足感を感じていないのかもしれません。 Talvez o seu trabalho não seja o melhor lugar do mundo. 多分皆様の仕事場は一番いいところじゃないのかもしれません。 Vocês jovens, talvez você não estude na escola que você gostaria de estudar. 若者も多分自分が行きたい学校には行っていないのかもしれません。 E talvez você olhe para a sua família e a sua família não seja aquela bênção que você gostaria. また多分自分の家族を見てまだ自分が願っているように祝福な家族じゃないのかもしれません。 Mas onde você estiver, lembra de testemunhar do amor de Deus. ですから皆様がどこにいるにも構わず神様の愛について証ししましょう。 Porque a sua vida pode mudar a história de uma pessoa, de uma família inteira. 皆様の人生がたった一人の人生、また多くの人生を変えることができるからです。 Que o Senhor nos mantenha firme, né, na sua presença e que a gente possa sempre manter olhando para Ele e não se afastar da sua presença de forma nenhuma. 本当に神様が私たちを神様の御心の中心にいさせて、私たちも神様から逃げないようにとしましょう。 Abaixe a sua cabeça, vamos fazer uma oração nesse momento. ではお祈りしましょう。 Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos te dar graças pela vida de Jonas, pela sua história. 主よ、本当にこのヨナ書、またヨナの人生を感謝します。 Às vezes olhamos para Jonas e achamos que ele foi um profeta fraco, que simplesmente rejeitou caminhar nos teus caminhos. 私たちは時にヨナの人生を見て本当に弱いもので神様の道から逃げていたようなものだと思います。 Mas a gente não faz ideia do que estava em jogo ali na vida de Jonas. でも私たちはヨナの人生で何が本当に起こっていたかというのは分かりません。 E a gente olha para a nossa vida, tantas oportunidades, tantos momentos e lugares que podemos estar para poder falar do Senhor. 私たちも本当に私たちの人生を見て神様の愛を告げるいろんな機会があります。 E muitas vezes a gente prefere não estar ali, ou quando estamos ali a gente pega o nosso celular, desviamos a nossa atenção das pessoas e focamos naquilo que não tem importância. 時には私たちは痛くない場所にいて、時には本当にそこにもいますけど神様とは無関係なことをしてしまいます。 Senhor, nos perdoa. 主よ、本当に許してください。 Nos ajuda a manter os nossos olhos e o nosso coração na Tua presença. ですから主よ、助けてください。私たちがいつでも神様の御前に立つことができますように。 Que possamos ter paixão pela Tua presença e poder caminhar
ouvindo e obedecendo a tua vontade. 私たちがいつでも神様の御前にいたい気持ちであり、またいつでも神様と共に歩むことができますようにと助けてください。 Abençoa a tua igreja, Senhor. この教会を本当に祝福してください。 Se há alguém aqui se sentindo longe do Senhor, que o Senhor venha tocar o seu coração e a falar profundamente do teu grande amor. 神様から遠ざかっているという人がここにいたら、本当に主よ、その人の心に語りかけてください。 E usa-nos, Senhor, nesse mundo para falar desse teu amor que pode mudar o rumo de muitas pessoas. そして私たちをこの世で使わし、私たちが本当に神様の愛について語ることができて、そのメッセージによって多くの人たちの人生が変えられることができますようにと助けてください。 E é assim que nós oramos no nome do teu Filho Jesus. イエス・キリ Amém. ストの皆によってお祈りします。アーメン。